A memória do rádio, os assuntos que repercutem sobre as emissoras e tudo o que diz respeito a este fantástico e amado veículo de comunicação. Este é o canal Rádio PC. Criação e direção Paulo César PC. O Repórter Esso foi o maior informativo, o maior noticioso do mundo. Em 1935, criou-se o Repórter Esso primeiro nos Estados Unidos. Em seguida, o Repórter Esso foi para vários países da América Latina, simultaneamente também com ênfase na Voz da América, que era outro fator decisivo de neutralização daquela força que a Rádio Liberlin exercia sobre os países da América Latina. E o Repórter Esso foi lançado quase que simultaneamente na Argentina, no Uruguai, no Chile, na Venezuela, na América Central também, Panamá, Honduras, enfim, quase todos os países da América Latina foram brindados, vamos dizer assim, com aquilo que era importante para o governo americano de ter uma cunha em cada país através do campo da comunicação. Ele tinha uma norma na sua feitura, tinha como é que se diz? Um manual que tinha que ser rijamente seguido. Ele não tinha parte pris, ele não opinava, ele se limitava a dar notícia. E o que ele criou foi uma revolução no radiojornalismo, porque ele criou o lead, ele criou a pontualidade, ele criou a objetividade, ele criou a notícia concisa, precisa, impactante, com a emoção que o locutor sabia transmitir a cada notícia, dando a impressão, sobretudo no tempo da Segunda Guerra Mundial, que o locutor estava no fronte dos acontecimentos, tal a emoção que ele repassava para o público ouvinte. Porque antigamente tudo que se saía em rádio era apenas o jornal, recortava-se o jornal impresso para se ler no rádio. O Repórter Esso criou isso. Ele tinha uma equipe de apuração. Então, às vezes, ele se sobrepunha. Às vezes, ele estava acima dos jornais, no imediatismo e no furo da notícia. O Repórter Esso se tornou uma febre nacional. Em todas as praças do interior do Brasil, as pessoas se reuniam naqueles horários tradicionais do Repórter Esso, 8, 12h55, 18h30, 20, 25, 22h05, para ouvir as notícias do Repórter Esso. Professor ouvinte, boa noite. Aqui fala o Repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos Revendedores Esso, com as últimas notícias da UPI desta emissora. Eu diria a você que o Repórter Esso tinha mais credibilidade do que tem hoje o Jornal Nacional. Pode parecer brincadeira, mas era uma realidade. Porque os informativos das outras emissoras de rádio, quando eram ouvidos, eles não tinham aquela força, aquela autenticidade, aquele poder de convencimento. Será que esta que é a verdade ou a verdade virá com o Repórter Esso? O Heron foi o maior locutor de jornalismo que eu vi na minha vida e eu vi. E depois na televisão foi também o melhor apresentador. O Heron sabia tudo da notícia. Isso ria quando o povo dizia. Atenção, Beverly Hills, Califórnia. Faleceu Carmen Miranda. Beverly Hills, Califórnia. O falecimento de Carmen Miranda ocorreu ao amanhecer de hoje em sua residência, momentos depois de se despedir de amigos que a levaram em casa após um último show de que participou na televisão. O Heron, uma vez, ele estava fazendo na Rádio Nacional, eu entrei, ele não estava na Rádio Nacional ainda, ele estava fazendo uma retrospectiva do ano. Então ele não gostou de todo aquele apanhado de notícias do plano internacional, jogou o script para o lado e começou a fazer tudo, falando tudo. Tinha tudo na cabeça. Era um gênio da notícia. Foi uma perda, esse homem deveria estar na televisão, ele sim, fazendo Jornal Nacional, fazendo o que ele quisesse fazer em termos de notícia. Que hoje você vê dentro da televisão, às vezes o despreparo de alguns. Teleprompter
não funciona, dá um peripaco qualquer, o cara fica todo tonto, não sabe o que vai dizer. Quantas vezes você já assistiu isso? E os grandes nomes da televisão, do telejornalismo, eles não têm ainda preparo para isso. E o Heron tinha tudo. Quando terminou a Guerra Mundial, foi um grande acontecimento que o Repórter S reportou a Guerra Mundial toda durante o seu transcurso e após o seu término, e aconteceu de uma rádio, a Rádio Tupi, se antecipar ao Repórter S. E isso produziu uma indignação de todos aqueles fãs do Repórter S, porque eles não aceitavam que o Repórter S, que tinha o rótulo de o primeiro a dar as últimas, não é isso? Como é que ele poderia ser superado por um concorrente que não tinha a sua altura, a sua envergadura, tá certo? Então, o povo se aglomerou no edifício sede de à noite, na Praça Mauá, para protestar contra a omissão do Repórter S, que se deixou superar por uma emissora concorrente. Então, o que aconteceu? Essa mensagem que foi irradiada pela Rádio Tupi, dando o fim da Guerra Mundial, ela foi desmentida porque o fim aconteceu uma semana depois. E isso resgatou a emoção de todas aquelas pessoas que ouviam e admiravam o Repórter S. E aí sim, o Repórter S deu com toda a ênfase, foi o Heron Domingues, foi o primeiro locutor, ou o segundo locutor, e deu término da Segunda Guerra Mundial, que foi uma das grandes páginas gloriosas do Repórter S, que fez toda a cobertura desse evento. Atenção, atenção, informa o Repórter S em edição extraordinária. Terminou a Segunda Guerra Mundial. Terminou a Segunda Guerra Mundial. A nação, o povo, o mundo respira aliviado. Terminou a Segunda Guerra Mundial. Olha, a Mordecai Mann foi impactante pelo que ela foi, né? Ela foi uma portuguesinha brasileira, né? Que assumiu a identidade do nosso país, não é isso? Como terra que ela amou, que ela fazia questão de mencionar, e ela teve aquela sorte, depois de ela garimpar no rádio carioca aqui, teve algum destaque, mas não o suficiente para justificar o seu talento. Ela tinha um talento tão grande que teria que extrapolar cedo ou tarde as fronteiras do nosso país. E ela teve a sorte de ser levada para lá e lá se tornou estrela, sendo a mulher mais bem paga dos Estados Unidos na época desse show business, né? Atenção, atenção, Beverly Hills, Califórnia, faleceu Carmen Miranda. Beverly Hills, Califórnia. O falecimento de Carmen Miranda ocorreu ao amanhecer de hoje em sua residência, momentos depois de se despedir de amigos que a levaram em casa após um último show de que participou na televisão. Quando ela morreu, morreu um pedaço do Brasil também. Acaba de suicidar-se em seus aposentos no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Repórter S, 24 de agosto de 1954, em edição extraordinária. Aqui fala o Repórter S. Conhecem-se agora mais alguns pormenores da morte do senhor Getúlio Vargas, que se suicidou esta manhã, às 8 horas e 26 minutos, em seus aposentos no Palácio do Catete, com um tiro no coração. E entre outras, a Guerra da Coreia, a morte de John Fitzgerald Kennedy, de Robert Kennedy, de Martin Luther King, né? Então, uma série de grandes notícias que marcaram o Repórter S. O Repórter S, infelizmente, ao terminar, e por várias razões, determinaram o seu cancelamento no país, naturalmente depois do desgaste que o próprio meio rádio sofreu com o advento da televisão e com o desmembramento da emissora de FM, que se desacoplou da AM e passou a ter uma programação própria com segmento, e aí sensibilizando a juventude através da música, mas sem a informação compromissada. Depois que a televisão começou a crescer, começou a somar muita audiência e o FM também começou a transmitir a sua programação, o rádio AM caiu. Tendo caído, isso levou os responsáveis pelo Repórter S a admitirem a possibilidade de cancelar o noticioso no Brasil inteiro, porque era um custo alto também para a sua produção, porque não era a emissora de rádio que produzia as notícias, era a United Press International. Então, o patrocinador tinha que pagar a produção da United Press, tinha que pagar a locução,
todos os talentos que interferiam na feitura do Repórter ESSO. E por isso era muito caro. E sendo muito caro, você tem que analisar custo-benefício. A ESSO entendeu que já naquela altura o benefício era inferior ao custo. E atenção, durante 27 anos o Repórter ESSO, a testemunha ocular da história, esteve presente aos mais importantes acontecimentos ocorridos no Brasil e no mundo. Entrando no ar pela primeira vez em agosto de 1941, durante seus primeiros 4 anos de vida, o Repórter ESSO foi sempre o primeiro a dar as últimas da Segunda Grande Guerra Mundial. Assim, nesta sua última edição radiofônica, pode o seu Repórter ESSO recordar as mais sensacionais informações transmitidas para todo o Brasil e em toda a sua vida. Autêntico recorde de manutenção no ar de um programa noticioso. E choveram telefonemas quando eu acabei de ler a última edição do Repórter ESSO, e ela realmente foi para mim consagradora e me... Sabe que engraçado? O locutor de notícias, eu dei muitas notícias ao longo da minha convivência com o Repórter ESSO, mas eu sempre procurei dissimular, nunca me deixei trair pela emoção, o que é uma coisa difícil. Nesta última edição eu não aguentei, e aí tive um choro convulsivo. Eu não cheguei nem a terminar a edição, o locutor do horário o assumiu, depois eu reocupei o microfone e concluí a edição do Repórter ESSO. 1954, suicídio de Getúlio Vargas. 1955, descoberta da vacina antipólio, deposição de Carlos Luz e Café Filho. 1956, a União Soviética esmaga pela força a rebelião anticomunista na Hungria. 1957, explode a primeira bomba de hidrogênio. 1958, os russos lançam ao espaço o primeiro Sputnik. 1959, Fidel Castro vence a Revolução Cubana. 1960, o seu Repórter ESSO vai a Brasília para transmitir os detalhes da inauguração da nova capital do Brasil. 1961, renuncia Jânio Quadros. 1962, o presidente Kennedy determina o bloqueio aeronaval de Cuba. 1963, assassinado em Dallas, o presidente John Fitzgerald Kennedy. 1964, Revolução Brasileira nas ruas, deposto o senhor João Goulart. 1965, os americanos promovem o primeiro encontro no espaço sideral. 1966, Mao Tse-tung lança sua revolução cultural na China Vermelha. 1967, o Papa Paulo VI divulga sua encíclica Populorum Progressium. 1968, Estados Unidos em foco, assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O Repórter ESSO me deixou emocionado a última edição, porque quando eu entrei no Repórter ESSO, todos aqueles que eram responsáveis, tanto a gerência geral de propaganda da ESSO e gerência geral de vendas, como a McCann Erickson, que era a grande agência de publicidade americana que foi responsável pela supervisão do Repórter ESSO. Enfim, todos aqueles homens que compunham o staff da ESSO brasileira de petróleo estavam presentes quando eu fui convidado para ser o sucessor do Heron Domingues, depois de vencer um concurso com 200 e tantos locutores que se apresentaram para tal função, para tal missão. Muito bem, então eu senti aquela pompa toda num determinado momento, tá? Quando eu comecei no Repórter ESSO, quando o Repórter ESSO foi irradiado, eles faziam páginas de jornais para celebrar cada aniversário do Repórter ESSO. E no último momento, no sepultamento, quem estava com o esquife do Repórter ESSO na mão era eu. Eu, um operador, um contra-regra, nenhum representante, nem da ESSO, nem da McCann, e aquilo me deixou emocionado, entristecido.
E atenção, durante 27 anos, o repórter Esso, a testemunha ocular da história, esteve presente nos mais importantes acontecimentos ocorridos no Brasil e no mundo. Entrando no ar pela primeira vez em agosto de 41, durante os seus primeiros 4 anos de vida, o repórter Esso foi sempre o primeiro a dar as últimas. 4 anos depois, o repórter Esso deu a notícia da Segunda Grande Guerra Mundial. Assim, nesta sua última edição radiofônica, autêntico recorde de manutenção no ar de um programa noticioso. O repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Esso. I gotta get count of you, come back you go, my friend, got it now you. Isso é uma mistura de inglês e japonês. A memória do rádio, os assuntos que repercutem sobre as emissoras e tudo que diz respeito a este fantástico e amado veículo de comunicação. Este é o canal Rádio PC. Criação e direção Paulo César PC.